Bom dia, Wagner Gil, bom dia, Júlio César, bom dia a todos os ouvintes do Vanguarda FM. Como é que o senhor avalia essa troca de comando nas polícias civil e militar? Demorou demais, coronel, já que os índices de violência durante todo o ano só fizeram crescer e a gente tem episódios aí que marcaram aí a memória dos caruaruenses. O mais recente, né? Policial baleado, 2 torcedores também e a falta de controle da segurança em todo o estado. Wagner e os ouvintes, primeiro eu considero que essa mudança ela vem no momento errado. Nós temos aí talvez o maior evento público onde as pessoas vão para as ruas. É um evento difícil de ser planejado, de ser executado, esse planejamento, que é o Carnaval. Pernambuco tem história, tem expertise, atrai muito turista, leva os seus pernambucanos às ruas e o resultado do Carnaval, sob o ponto de vista de segurança pública, dos anos anteriores já foram ruins. E o ano passado, sobretudo, chamou a atenção, porque o número de homicídios foi muito maior do que nos anos anteriores. Houve uma movimentação, inclusive, da atual gestão do governo do Estado, já comandado por Raquel em fevereiro de 2023, de esconder o número de homicídios nos polos de Carnaval. Isso chamou muita atenção da mídia, dos deputados da Assembleia Legislativa, dos próprios políticos em Brasília e da própria imprensa pernambucana. Então eu acho que eu reafirmo que mudar o comando da segurança pública, mais especificamente o comando da Polícia Militar e da chefia de Polícia Civil, num momento tão crítico como a execução do Carnaval, eu entendo que esse momento é ruim. Mas eu vou mais além. O problema não fica na mudança, o problema está em quem comanda toda a administração do estado de Pernambuco, que é a governadora Raquel Lira. Assim como Carla Patrícia, que foi substituída pelo Alessandro na Secretaria de Defesa Social, ela saiu dizendo que há 4 meses não tinha contato, não tinha condições de dialogar, de tratar, de fazer algum planejamento de segurança pública com a governadora. Da mesma forma, a gente vê o ex-comandante, que foi a Polícia Militar, e a doutora Simone, da chefia de Polícia Civil, fazerem a mesma reclamação, dizendo que Raquel era inacessível, que Raquel não tinha contato, não os ouvia, queriam mostrar a ela ações, soluções, das sugestões também ela não ouvia. Então a gente chega a uma conclusão que o problema não é em você trocar cargos estratégicos. O problema está exatamente em quem faz a administração desses cargos. A gente vem reclamando há muito tempo. Pernambuco até hoje não tem um plano de segurança a ser aplicado. A gente viu Mas aí o Juntos pela Segurança e nada passou de uma ação mediática. Desculpe. O Juntos pela Segurança não foi lançado, coronel? Você veja que o Juntos pela Segurança ele foi até lançado em 2 momentos. A promessa era que, na primeira vez que seria foi lançada uma plataforma para que as pessoas em 60 dias dissessem o que queriam sugerir com relação à segurança pública. A adesão foi muito baixa nessa plataforma. É uma coisa assim surreal, é inimaginário que uma governadora que esteja já em meados ou mais da metade do seu governo não saiba o que a população quer de segurança pública. A população que quer segurança pública é poder andar nos ônibus sem ser roubado, é poder andar nas ruas com celulares sem ser roubado, é poder não estar se trancando em casa, é poder ir na feira, é poder sair para trabalhar, é poder sair para estudar. O que a população quer é que a governadora tenha segurança. É muito fácil, a gente chega encontra a governadora na rua, ela está cercada de policiais, ela está andando com um carro blindado, ela tem na frente do apartamento dela, aqui na Avenida Broviagem, uma guarnição, atrás ela tem outra guarnição, assim para ela como seus familiares. Não estou criticando, dizendo que ela não tem o direito a isso, ela tem o direito a isso, ela é a maior autoridade. Agora, o que a população quer é sentir exatamente essa sensação de segurança que a governadora e que seus familiares sentem. Então não precisa se fazer uma plataforma. E depois, aí, quando foi agora, mais recentemente, antes do final do ano, ela fez o lançamento, mas esse plano de segurança ela não tem estratégia nenhuma.
Até hoje a gente não viu o efetivo da Polícia Civil aumentar, até hoje a gente não viu o efetivo da Polícia Militar aumentar, muito pelo contrário, diminuir. Até hoje a gente não viu nenhuma ação que tirasse ou que afastasse das ruas, de fato, os delinquentes, ações, estratégias operacionais da Polícia Militar, estratégias de investigação, de levar à prisão o crime organizado, pessoas que vêm praticando crime, como você falou, em Caruaru. Então a gente viu ali uma grande ação midiática de resposta à população, mas a gente não vê efetivamente nenhuma mudança no sistema de segurança pública. A única mudança que a gente vê é exatamente a troca de comandos. Aí eu pergunto a você, adiantou tirar a Carla Patrícia, botar o doutor Alessandro, melhorou alguma coisa? Não. Os índices de segurança continuam a subir. Vai mudar, no meu entendimento, vai mudar alguma coisa tirando o Coronel Tibério e tirando a doutora Simone, fazendo a troca do comando pelo Coronel Torres, pelo doutor Renato, se a Raquel, se não houver uma modificação na estratégia, na execução de segurança, não. O que a Raquel está fazendo é transferindo responsabilidade, dizendo que fazendo e criando uma ilusão na população, dizendo que fazendo essas mudanças vai haver alguma coisa, alguma modificação. Não mudou. Não mudou com o Alessandro, quando substituiu a Carla Patrícia, e não vai mudar agora. Nem o Alessandro consegue fazer milagre, nem o Coronel Torres, que assume a Polícia Militar, nem o doutor Renato consegue fazer milagre se a governadora não se abrir, se a governadora de fato não autorizar e não cobrar uma ação efetiva desses órgãos e der condições. A gente vê uma promessa aí, a Polícia Militar está insatisfeita, o Corpo de Bombeiros, a gente viu a promessa de logo em janeiro extinguir as faixas salariais, não houve. A gente vê a toda hora os comandos e as próprias representações da categoria cobrando um plano de valorização policial, cobrando aumento de efetivo, não há. A gente vê a toda hora a sociedade cobrar operações em ônibus, operações nas ruas, prisões de delinquentes, crimes acontecendo na calada da noite, mas também na luz do dia, gente sendo fuzilada em Recife e ninguém sendo preso, crime organizado tomando conta de cidades. Nenhuma reação efetiva ocorre. Deputado, isso é um problema do Brasil. É um problema do Brasil, mas alguns governadores estão resolvendo. Dou aqui exemplo. O Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo, enquanto todo o Brasil sobe os índices, São Paulo reduz. O governador lá de Goiás, o Ronaldo Caiado, enquanto todos os índices sobem no Brasil, lá vem reduzindo há muito tempo, porque o governador vai para a rua, o governador dá uma palavra de incentivo, o governador defende o policial, o governador, quando tem uma crise de segurança, ele bota a cara. A Raquel não faz nada disso, a única coisa que ela fez foi um videozinho no seu gabinete e fica fazendo videozinho nas suas redes sociais, parecendo mais uma blogueira do que, de fato, uma governadora efetiva que vai resolver os problemas de Pernambuco e as dores dos pernambucanos. Como é que o senhor avalia essa questão das principais cidades de Pernambuco não terem sistema de monitoramento ligado à STS durante o carnaval? Criticou-se a governadora por ter cancelado o contrato, mas as câmaras eram obsoletas. Como é que o senhor avalia isso, coronel? Você me lembra mais uma coisa que eu esqueci de exemplificar. Se você for assistir um filme hoje, policial, se você for pegar desvendamento dos principais crimes no mundo, no Brasil e nas cidades, sempre tem imagem de câmeras. Por quê? Porque a tecnologia ela vem ajudando a constituir provas contra quem pratica crime. Então você vê, câmera de segurança, hoje eu fiz até uma postagem nas minhas redes sociais, eu fui visitar minha filha que mora fora, e eu cheguei ali num pé de uma ponte na cidade do Porto, em Portugal, tinha lá, essa área é filmada, cuidado, lei tal, não pratique crime aqui, uma coisa assim, a placa. Eu postei nas minhas redes sociais mais ou menos no dia 10 de janeiro deste mês. É só quem quiser ir lá nas minhas redes sociais vai ver. Eu fiz essa postagem. As câmeras são fundamentais. Ela não só ela serve para desvendar crimes, serve para que os policiais e o sistema, o aparelho de segurança pública daquela cidade, daquele estado ou daquele país possam fazer o monitoramento do que está acontecendo, como as câmeras também servem de elemento de provas. Então você vê, as câmaras vinham com problema desde o governo Paulo Câmara e desde que Raquel assumiu. Raquel não assumiu ontem, já faz mais de um ano que Raquel é governadora.
Já faz mais de um ano que Raquel tem 2 secretários de Defesa Social. Então as câmaras tinham um problema. Em abril se detectou que as câmaras não serviam mais e que o contrato não servia mais. Quando foi agora, em novembro, é que essas câmaras foram desativadas. Eu pergunto, o que é que foi feito em um ano com relação às câmaras no estado de Pernambuco? E agora você vai ter, em abril do ano que vem, deste ano, desculpa, em abril de 2024, é que você vai ter a reativação das câmaras. Aí eu pergunto, como vão ficar o carnaval em Recife, Olinda, Jaboatão e Caruaru? Parece que em Cidade a qual Recife, ela foi né, Coronel? prefeita. Parece que em Recife o prefeito João Campos, numa reunião com a governadora, informou a ela que colocaria 70 câmeras, mas parece que isso é muito insuficiente para o tamanho de Recife, né? E o tamanho da Claro, festa. ele vai colocar 70 câmaras no momento do carnaval, nos polos de carnaval, certo? E o resto da cidade? Como fica a Avenida Conde da Boa Vista, a Avenida Agamenon Magalhães, a Mascarenhas de Moraes, a Avenida Recife, próximo do aeroporto, próximo da rodoviária, próximo dos colégios, onde ocorrem os maiores, a gente chama de pontos quentes, onde ocorrem maiores índices, nas paradas de ônibus, onde as senhoras que são funcionárias do lar, empregada doméstica, onde os homens, os alunos, os professores saem logo cedo com seu material escolar, o professor tem tablet para pegar ônibus. Como ficam esses outros pontos? Fica um verdadeiro abandono. O que o prefeito fez, me permita, foi até uma ação positiva, mas foi uma ação muito midiática, em que ele resolveu a questão do carnaval. Nos polos onde ele, o prefeito da cidade do Recife, vai colocar câmeras. O prefeito devia fazer isso como faz permanentemente, como fazem, inclusive, outros prefeitos no Brasil. O próprio prefeito de São Paulo faz, o prefeito do Rio de Janeiro, com toda a desgraça que tem lá no Rio de Janeiro, faz. Por quê? A segurança pública é obrigação do governo do Estado, mas também as prefeituras, os prefeitos como eleitos, as prefeituras como a administração das cidades, deveriam corroborar com isso. Como fazem também empresas privadas. Sabe quem tem salvado a questão aqui no estado de Pernambuco, e em particular em algumas cidades? As empresas privadas, os prédios que têm oferecido as imagens para a Polícia Civil no ato de investigação, mas não há o monitoramento. Então é isso que está acontecendo. Então você me lembra mais uma vez essa questão das câmaras do descaso, a incompetência, você me lembra mais uma vez a incapacidade de gestão do governo atual, da governadora Raquel Lira, que prometeu fazer mudança, mas está fazendo mudança para pior. Eu já estou sentindo algumas pessoas dizerem que têm saudades do governo passado. Isso era tudo o que eu não gostaria de, como político, ter que ouvir isso da população, dizer que sente saudade do governo do PSB, que foi um desastre para Pernambuco. Haja vista que o candidato a governador do PSB ficou em 4º lugar. Então a governadora eleita, hoje, ela faz uma propaganda positiva do PSB a quem ela tanto atacou. É lamentável isso, Wagner. O senhor falou uma coisa que está nos jornais hoje que me chamou muita atenção, e eu trago o senhor hoje aqui na marca da exclusividade para a população de Caruaru ouvir. O senhor falou impeachment. Cabe o impeachment nessa condição aí? Ou o senhor falou no calor da emoção, deputado? Não, eu venho falando esse negócio de impeachment, até que já falei no seu programa. Venho falando desde fevereiro do ano passado. Veja, com 60 dias de governo da governadora Raquel Lira, eu já venho falando. Por quê? Porque isso que a Carla Patrícia, secretária de Defesa Social, o coronel Tibério, que foi agora destituído do cargo, trocado do cargo, isso que a Simone, eu tenho ouvido de todos os segmentos da sociedade. Tenho ouvido dos políticos federais, os deputados federais, os senadores falam isso. Tenho ouvido isso da Assembleia Legislativa, que é a falta de diálogo. Tenho ouvido isso de empresários de vários setores empresariais do estado de Pernambuco. Tenho ouvido isso das pessoas comuns. Raquel, ela é inacessível, ela é centralizadora, ela é má gestora, ela é arrogante, ela é fria. Então, quando a pessoa não... aí eu começo a assemelhar o comportamento de Raquel com o comportamento da presidente Dilma, que mesmo tendo todo um partido forte por trás, que é o PT, mesmo tendo uma liderança forte por trás, como tinha a Dilma, que era o Lula, ela foi levada ao impeachment. E Raquel não tem um partido forte por trás, muito pelo contrário. Ela brigou com todos aqueles que a elegeram. Ela brigou com Álvaro Porto,
ela brigou com a Débora Almeida, ela trata muito mal o Isaías Regis, que é o líder do governo. Ela não tem um líder forte, ela tinha Armando Monteiro, que ela escanteou. Então ela não tem, então ela está ficando uma figura praticamente isolada. E os índices de rejeições dela está batendo já os índices de rejeições de Dilma. Político, para não ser impeachmentado, tá certo? Governador, presidente, tem que ter popularidade. Por que o Lula não foi ao impeachment? Porque Lula tinha apelo popular. Porque o Bolsonaro, com tanto aquele antagonismo, aquela coisa, nunca foi ao impeachment. Por quê? Porque o Congresso nunca levou ele ao impeachment. Porque ele tinha apoio popular. A Raquel não tem apoio popular. Já é líder negativamente, né? Do maior índice de rejeição, é a governadora, é o governante mais rejeitado do país. Dos 27 governadores, a Raquel está em pior posição. Foi o que eu disse. E a população está se revoltando. A gente está vendo notícias, se você fizer entrevista com... Você acabou de falar, os familiares desse aí, policiais, você está vendo a sociedade se surgir, apresentar revolta. Antes de ontem teve uma manifestação de motorista de ônibus reclamando que não tem mais condições de trabalhar com isso de segurança dentro dos ônibus. Daqui a pouco isso vai ser com Uber, com taxista, daqui a pouco vai ser com lojista, daqui a pouco vai ser com mães que têm perdido seus filhos para a violência. Então isso vai haver uma insurreição, vai haver uma cobrança política. E essa cobrança política vai ser o afastamento da governadora. Então se começa uma próxima pesquisa dando Raquel com os índices mais altos de rejeição, vai haver uma reação dentro da classe política, da classe empresarial, vai pedir o afastamento dela. Então isso não é uma coisa que eu estou fazendo do ponto de vista político, ou querendo criar um caso, ou querendo emparedar a governadora, não. É uma análise de tudo isso que eu estou lhe falando. Aconteceu com a Dilma, aconteceu com o Collor, aconteceu com o Whitson, governador do Rio de Janeiro, e pode acontecer com Raquel se ela não mudar, se ela não melhorar o governo dela. Ela é ruim na saúde, ela é péssima nas estradas. Ainda ontem, duas irmãs da cantora, me esqueço até o nome dela, fiz até uma homenagem a ela, perdeu duas irmãs, duas senhoras, porque tinha um buraco na BR-232, o acesso ao interior. Cristina Amaral, mas parece que foi um cochilo, coronel, parece que foi um cochilo do motorista. Eu estava vendo hoje de manhãzinha no volante. Mas ela postou que nesse cochilo, bom, eu não sei se foi o cochilo, mas também mostra aí as péssimas condições. Se você andar lá fora, você vê que as estradas tem guarda-rio, tem guarda-rio, tem um espaço, bom, enfim, é uma fatalidade. Mas na área de infraestrutura, a gente não vê obras estruturantes aqui no estado de Pernambuco, a gente não vê nada sendo de fato feito, a gente está tendo reclamações enormes, filas enormes com relação a cirurgias, a falta de medicamentos, os hospitais continuam superlotados, tudo aquilo, a promessa que ela fez para ser eleita, não acontece. Na educação, você vê a revolta dos professores, reclamação da merenda, então isso começa a ter um clima muito ruim, e aí só tem uma saída, nada é insubstituível. E o caminho para se afastar um governador que não dá certo é impeachment. É isso que eu falei, e estou aqui dando os motivos, as razões e mostrando os fatos. Coronel, eu tenho mais de 20 mensagens aqui, estou com o tempo estourado, não vai dar nem para ler, mas eu vou encaminhar para a sua assessoria, que é muito competente. E uma das mensagens aqui, o Júlio César também está dizendo, o senhor está devendo a gente aqui uma entrevista presencial, né? Vamos ver se a gente faz esse ano, no começo do ano aí, pra gente fazer uma entrevista de 1 hora e tocar em assuntos importantes, que eu queria saber também a sua opinião em relação ao uso de câmeras corporais nas polícias. Hoje está começando na PRF esse teste. Queria saber da sua opinião. Olha, é preciso você saber usar esse instrumento, né? Muitas vezes as pessoas colocam isso como solução para violência policial. Diminuiu em São Paulo, tem né? Muitas imagens, diminuiu em São Paulo, foi utilizado, mas eu concordo, você deu um exemplo, eu concordo que seja feito exatamente o que foi feito em São Paulo, tá? Em determinadas operações, que a gente sabe que vai ter confronto, que a gente sabe que vai ter, vai ser uma operação planejada, eles já entram com câmeras, como é em toda a polícia no mundo. Agora, a gente não pode, nesse momento que a gente vive, colocar isso como mais um freio, mais uma coisa de jeito.
Então, nesses aspectos aí, eu sou contrário. Agora, eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de desvio da lei. Eu acho que a lei tem que ser cumprida, e não é porque você enverga uma farda ou que você tem um cargo público, seja ele qual for, que você pode transgredir a lei. Então, eu não teria medo de, como policial, usar uma câmera. Agora, a gente não pode também fazer uma plataforma numa situação dessa que vive, como você já disse, né? De um carnaval, quando a gente tem um efetivo pequeno, quando a gente tem um efetivo extremamente sacrificado, desamparado sob o ponto de vista operacional, sob o ponto de vista da motivação, por parte do seu comandante maior, que é a governadora do estado. E a gente colocar um tema desse, mais ainda, para servir de freio, para servir de como se fosse perseguitório aos policiais que estão aí dando todo o sangue, todo o sacrifício numa situação tão ruim. Então a gente precisa jogar muito bem essa questão das câmeras, entendeu? Então tem que ter uma lógica em suas aplicações. Ela não pode ser mais uma coisa para conter o ímpeto policial. Eu sou contra a arbitrariedade, sou contra o desvio da lei, mas é preciso a gente saber utilizar esse instrumento, Wagner Gil. A gente só voltando em relação à demissão do coronel por Raquel, o senhor não acha que ele demorou em algumas coisas, questões que a sociedade precisava de resposta, como, por exemplo, quando aqueles 2 policiais em Camaragibe entraram arrombaram a porta de uma casa e saíram com 2 corpos carregados? Você acha que isso, não, de certa a operação forma, não foi pesou, bem não? assim. A operação não foi bem assim. E aquela morte de 6 pessoas da mesma família depois da morte de policiais? Pronto. Veja, a operação não foi bem assim, não estou querendo defender. A operação não foi parece que o confronto foi na rua, já afastado numa área deserta, mas a operação não foi bem assim. Agora, veja bem, você perceba que naquele momento, quem fala, o atraso muitas vezes, é o que eu estava falando, eu concordo com você. Eu acho que o coronel Tibério, como a doutora Simone, como a doutora Carla Patrícia, como a secretária de saúde, como o secretário de infraestrutura, como tantos outros, têm que ser mais proativos. Mas por que eles não são mais proativos? Eles têm liberdade para ser mais proativos? Ele tem liberdade de pegar o telefone e dizer à governadora, eu vou fazer isso assim, 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 ou governadora, fiz isso assim, assim. A gente está vendo que o governo é centralizado. Ou ele teve... Então, muitas vezes a gente critica, mas a autoridade ali não tem a designação para poder fazer essas coisas. É isso que a gente está dizendo. Tem depoimentos com relação à secretária de saúde, que é uma coisa que nos constrange. Tem depoimento com relação à parte da educação, que é uma coisa também que a gente vê que é tudo muito centralizado. Tem órgãos até agora, Wagner Gil, que não tem seu efetivo completo. Tem órgãos até agora que foram... Agora começou o início do ano, gente foi demitida, devolvida às prefeituras sem nem sequer um aviso. Então, será que essas pessoas têm autonomia para fazer o seu serviço, para fazer a sua parte? Aquela ação lá de Camaragibe, você perceba que a governadora ela fez um depoimento extremamente técnico, frio do palácio. Não era aquilo que precisava. Precisava ter uma reação forte. Não só no sentido de quem descumpriu a lei e reagiu erradamente, como também de quem teve 2 policiais que foram mortos ao entrar para fazer uma operação com tiro na cabeça. Então, cadê a reação do governador? A pessoa que se fosse no Rio de Janeiro, em São Paulo, qual seria a reação do Tarcísio? E a pessoa que se fosse em Goiás, no Tocantins, qual seria a reação dos governadores? O governador, se brincasse, ia lá, ia para frente, ia no comando geral da Polícia Militar, exigia, eu quero saber o que é que houve, comandava a operação. Está faltando atitude, está faltando apoio, está faltando... Não é entregar 12 ambulâncias na frente do palácio, não é entregar viatura, entregar colete, que nem está entregando viatura nova, está substituindo colete e está substituindo viatura. Não é isso que vai resolver. Participar da solenidade, fazer caras e bocas, não é isso, fazer videozinho, não é isso. E houve uma crítica aí... houve uma crítica aí, coronel, em relação a esses carros novos que a Polícia Militar está usando, Renault Duster, quando antes era Jeep. E Jeep é fabricado em Pernambuco, né? Então ajudaria a fomentar mais ainda a economia pernambucana, né? Também, outra coisa, eu não quero fazer propaganda negativa a Renault Duster, mas você que fosse entregar um carro a um policial, você entregaria o Renault Duster? É um carro que tem a resistência para isso. Então já está, daqui a pouco está acabando tudo. Então, veja, é preciso você ter uma estratégia. Qual o carro que você vai empregar para a polícia? Que quantidade? Tem motorista para dirigir o carro? Tem efetivo para botar dentro dos carros hoje? Não tem. A gente tem um efetivo da Polícia Militar.